Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Glória a Deus, aleluia. Bom dia, bom dia, bom dia. Começamos aí mais um dia para a glória de Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós te louvamos, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Toda glória para o Senhor. É Ele, é o Senhor, porque nós estamos gastando a nossa vida com amor, com alegria. Dono dos nossos dias, Senhor das nossas vidas, Rei do nosso coração, nosso Salvador, nosso Redentor, que comprou a nossa vida com seu sangue, e a Ti nós pertencemos, Senhor. Aleluia, louvado seja, Senhor, o Teu nome. Obrigado por mais um dia que começamos aqui, declarando nosso amor a Ti, Deus, nas primícias de mais um dia, dando a Ti a primazia, Senhor, o primeiro tempo do nosso dia. Aleluia, louvado seja o Teu nome, glória ao Teu nome, aleluia, 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 aleluia. Louvado seja o Teu nome, dono dos nossos dias, louvado seja o Teu nome, Senhor. Te louvamos, Te exaltamos e Te engrandecemos por mais esse dia. Que o Senhor fale aos nossos corações, ministre a nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, que possamos aprender, Pai, que o Senhor nos ajude a sermos como Davi nesse aspecto de não sabotarmos, Senhor Deus, o processo, mas de sermos, Senhor Deus, confiantes no Senhor, de que o Senhor vai cumprir aquilo que o Senhor prometeu e que não é, Deus, na força do nosso braço, nem no nosso tempo, nem do nosso jeito, mas do Teu jeito, Senhor Deus. Porque a nossa vida é Tua, Senhor Deus, está em Tuas mãos, Deus. O Senhor é o dono dos nossos dias, Deus. O Senhor é o dono dos nossos dias, das nossas vidas, e nós Te louvamos, Senhor Deus. Aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. É Ele. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E com alegria, perdendo tudo por amor e com alegria. É Jesus. É Jesus. Vale a pena pelo Senhor. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. Por Ele que eu estou perdendo os meus dias e com alegria, dono dos meus dias. Aleluia. Deixa eu arrumar isso aqui. Glória a Deus. Aleluia. 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 Fique aí. Então, mais um dia aqui começando. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos prosseguindo aqui. Hoje, dia 19 de setembro de 2003. Hoje uma data muito especial para mim.
porque há 21 anos, no dia 19 de setembro, eu estava entrando no ônibus, indo para o meu encontro com Deus, quando eu estava ali afastado, desviado dos caminhos do Senhor, e ali naquele final de semana, dias 19, 20 e 21 de setembro de 2003, eu me reconciliei com o Senhor Jesus. Há 21 anos, o Senhor mudou a minha história, um ponto de inflexão na minha vida de verdade, porque a partir daquele final de semana, a minha vida nunca mais foi a mesma. E todos os anos eu celebro essa data. Estou celebrando esse ano com o nosso encontro presencial que vai acontecer amanhã. Aleluia, glória a Deus. A partir de amanhã à noite nós vamos ter um final de semana extraordinário, muita expectativa, muitas pessoas vindo aí, aproximadamente 100 pessoas vindo de vários lugares do Brasil, dos nossos desafios, para estarmos juntos aqui esse final de semana, no nosso primeiro encontro presencial dos desafios da rede Insana. Encontro Insano. Aleluia. Glória a Deus. 1 Samuel capítulo 20. Então vamos dar continuidade aqui ao texto, né, a essa jornada, essa saga aí de Saul perseguindo Davi, né? Essa saga de Davi aí fugindo de Saul até ele se estabelecer rei de Israel. 1 Samuel capítulo 20. Então fugiu Davi de Naiote em Ramá e veio a Jonatas e perguntou: que fiz eu? Qual é o meu crime? Qual é o meu pecado diante de teu pai que procura tirar minha vida? Ele lhe respondeu: peraí, não, gente, peraí, tá errado isso que eu li ontem. ia ler de novo. Ah, Jesus, estou empolgado aqui. Peraí, 1 Samuel, capítulo 28. Ontem a gente leu até o 27. Ontem a gente leu até o 27. Hoje é 28. Aqui, ó. 1 Samuel 28. Naqueles dias, juntando os filisteus os seus exércitos para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi: fica sabendo que comigo sairás ao acampamento, tu e os teus homens. Disse Davi: então verás o que é capaz de fazer o teu servo. Respondeu Aquis: por isso eu te nomeio meu guarda pessoal para sempre. Já Samuel era morto, e todo Israel o tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. E Saul havia expulsado os necromantes e os adivinhos. Ajuntaram-se os filisteus, vieram e se acamparam em Sunem. Reuniu Saul a todo o Israel e se acamparam em Gilboa. Vendo Saul o acampamento dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Aspas, né, aqui. O perigo quando o Senhor não nos responde, né? Quando a gente não ouve Deus ali, Deus não fala com a gente do jeito que a gente queria, no tempo que a gente queria, a gente precisa se manter no princípio, né? Se manter na palavra. E aí Saul aqui, mais uma vez, comete um grande vacilo, que é consultar uma necromante ali, né? Consultar os mortos. Então vamos lá. 28, verso 7. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me uma necromante, para que vá a ela e a consulte. Disseram-lhe os seus servos: em Endor há uma mulher que é necromante. Assim disfarçou-se Saul, vestiu outras roupas e foi ele com 2 homens, e de noite chegaram à mulher. E ele lhe disse: peço-te que me adivinhes pela necromancia e me faças subir aquele que eu te disser. A mulher, porém, lhe disse: certamente bem sabes que fez Saul. Repetindo, 9. A mulher, porém, lhe disse: certamente bem sabes o que fez Saul, como exterminou da terra os necromantes e adivinhos, porque me preparas uma armadilha à minha vida para me fazeres morrer. Então Saul, vamos lá, vou repetir aqui.
Certamente bem a mulher, porém, lhe disse: certamente bem sabes o que fez Saul, como exterminou da terra os necromantes e adivinhos. Por que me preparas uma armadilha à minha vida para me fazeres morrer? Então Saul lhe jurou pelo Senhor: tão certo como vive o Senhor, nenhum mal te sobrevirá por isso. Disse-lhe então a mulher: a quem te farei subir? Respondeu ele: faze-me subir Samuel. Quando a mulher viu a Samuel, gritou em alta voz e disse a Saul: por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saul. Respondeu-lhe o rei: não temas. O que vês? Disse a mulher: vejo um Deus que sobe da terra. Perguntou ela: como é a sua... Perguntou ele: como é a sua figura? Disse ela: vem subindo o ancião e está vestindo uma capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Disse Samuel a Saul: por que me inquietaste, fazendo-me subir? Disse Saul: estou muito angustiado, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, e já não me responde, nem por intermédio dos profetas, nem por meio de sonhos. Por isso te chamei, para que me faças saber o que hei de fazer. Então disse Samuel: por que perguntas a mim, visto que o Senhor te desamparou e se fez teu inimigo? O Senhor fez para consigo como por meu intermédio te disse: rasgou o reino da tua mão e o deu ao teu companheiro Davi. Por que não destes ouvido à voz do Senhor e não executaste furor da ira contra Amaleque? O Senhor te fez hoje isso. O Senhor entregará também Israel contigo nas mãos dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo. O acampamento de Israel o Senhor também entregará nas mãos dos filisteus. Imediatamente Saul caiu estendido por terra e grandemente temeu por causa das palavras de Samuel. Não houve força nele, pois não tinha comido todo aquele dia e toda aquela noite. Aproximando-se a mulher de Saul e vendo que estava tão perturbado, disse-lhe: olha, a tua serva deu ouvidos à tua voz, e arrisquei a minha vida, dando ouvidos às palavras que disseste. Agora ouve também tu as palavras da tua serva, e permite que ponha um bocado de pão diante de ti, para que comas e tenha forças e te ponhas a caminho. Ele, porém, o recusou e disse: não comerei. Mas os seus servos e a mulher o constrangeram, e ele deu ouvidos à sua voz. Levantou-se do chão e assentou-se na cama. Tinha a mulher em casa um bezerro cevado. Apressou-se e o degolou. Tomou farinha, amassou-a e cozeu em bolo sem fermento. Então os pôs diante de Saul e de seus servos, e eles comeram. Depois levantaram-se e se foram naquela mesma noite. Então esse capítulo 28 aqui, de 1 Samuel, é um capítulo que mostra esse momento, em que Saul foi reprovado por Deus. Mais uma vez, desta vez aqui, depois vai ser citado, inclusive, esse episódio como sendo um dos motivos pelo qual ele foi reprovado, que foi por ele desobedecer a Deus consultando uma feiticeira ali, uma necromante, alguém que consultava os mortos. Vamos ver aqui o comentário da Scofield, porque aqui sempre há alguns questionamentos das pessoas nos nossos desafios quando estão lendo, elas sempre se questionam, se perguntam, o que foi que realmente aconteceu aqui, se foi realmente o espírito de Samuel que apareceu ali para aquela feiticeira e que falou ali, ou se foi um demônio, um espírito maligno que se fez ali de Samuel. Aqui o comentário da Scofield a Bíblia dá instrução escrita e proíbe o contato com o reino dos espíritos. Algumas pessoas que alegam ter contato com espíritos não passam de fraudes. Outras têm contato com espíritos demoníacos que se fazem passar por espíritos de mortos. Deus é contra toda forma de espiritismo, seja fraudulenta, seja real. A mulher esperava ter contato com um demônio que se faria passar por Samuel. A passagem não diz que a mulher fez Samuel aparecer entre os mortos.
A mulher disse estar vendo subir um ancião vestindo uma capa, o qual entendeu Saul se tratar de Samuel. O incidente não dá apoio aos falsos argumentos, né, de que pode-se falar com os mortos, né, de que alguns teriam acesso aos mortos, mas comunicaram-se com espíritos que se fazem passar por pessoas que morreram. Por isso esses espíritos não são chamados de espíritos mentirosos. Então, aqui, a maioria, né, dos estudiosos e tudo que, né, do que eu já li a respeito disso, declara isso aqui, né, fala que foi um espírito maligno, provavelmente, realmente, que se fez passar ali por Saul, apesar de em algum momento o texto dá a impressão de que parece que foi Samuel ali que falou, quando a Bíblia fala aqui, né, que a mulher viu, aqui a Bíblia fala assim, peraí. Quando a mulher viu a Samuel, né, gritou em alta voz e disse a Saul: por que me enganaste? Então, do jeito que fala aqui, parece que também tem a possibilidade que talvez fosse realmente o espírito dos mortos e que fosse né, algo que possa acontecer, mas que é proibido. A questão aqui não é se foi o espírito de Saul ou se foi um demônio se fazendo por Saul. De qualquer forma, o ponto aqui é aquilo que é errado, aquilo que não é permitido por Deus, aquilo que é desobediência ao Senhor. A Bíblia deixa bem claro que não se deveria consultar o espírito dos mortos, né? Então isso é algo que é proibido pelo Senhor, e o ponto aqui da desobediência é essa. Não é se é possível, é se é permitido. E nesse caso aqui não é permitido, e por isso Saul foi reprovado. Tá? 1 Samuel capítulo 29. Ajuntaram os filisteus todos os seus exércitos em Afec, e acamparam-se os israelitas junto à fonte que está em Jezreel. Os governantes dos filisteus foram-se para lá com centenas e com milhares, mas Davi e os seus homens iam com Aquis na retaguarda. Perguntaram os governantes dos filisteus: que fazem aqui estes hebreus? Respondeu Aquis: não é este Davi, o servo de Saul, rei de Israel, que esteve comigo há muitos dias ou anos? Coisa alguma achei contra ele, desde o dia em que se revoltou até o dia de hoje. Os governantes dos filisteus, porém, se indignaram muito contra ele e disseram a Aquis: faze voltar a esse homem e torne ao seu lugar em que tu o puseste. Não desça conosco a batalha, para que não se nos torne na batalha em adversário. Como se tornaria este agradável a seu senhor? Não seria com as cabeças desses nossos homens? Não é este aquele Davi de quem cantavam nas danças: Saul feriu os seus milhares, mas Davi os seus 10 milhares? Então Aquis chamou a Davi e lhe disse: tão certo como vive o Senhor, tu és reto, e a tua entrada e a tua saída comigo no acampamento são boas aos meus olhos. Nenhum mal achei em ti, desde o dia em que a mim viestes, até o dia de hoje. Mas aos governantes não agradas. Volta agora e vai em paz. Nada faças para desagradar aos governantes dos filisteus. Então Davi disse a Aquis: mas o que diz? O que achartes no teu servo, desde o dia em que vim ter contigo, até o dia de hoje, para que eu não vá pelejar contra os inimigos do rei, meu senhor? Respondeu Aquis: bem sei que aos meus olhos tem sido bom como um anjo de Deus. Contudo, os príncipes dos filisteus disseram: não suba este conosco à batalha. Agora levanta-te amanhã de madrugada, tu e os teus servos de teu senhor, que vieram contigo, e parti assim que o dia clarear. Assim levantou-se Davi de madrugada, ele e os seus homens, para partirem e voltarem à terra dos filisteus, e os filisteus subiram a Jezreel. Então Davi tinha se refugiado com os filisteus, porque ele entendeu que essa seria a melhor forma de Saul não atacá-lo, já que Saul, né, queria evitar briga com os filisteus. E aí Davi se esconde ali, se refugia ali com os filisteus, né, e quando ele vai para sair para uma batalha aqui, aqueles príncipes dos filisteus falam: não, se esse Davi aí for com a gente, né, daqui a pouco ele se volta contra a gente, pega a gente e entrega para Saul, né, porque a melhor forma dele se reconciliar com Saul vai ser se ele entregar a gente para Saul. Então
Ele pode nos trair. Então eles não quiseram que Saul fosse com eles, e Saul voltou. Davi não queria que Davi fosse com eles, e Davi teve que voltar atrás aqui então. 30. Aí Davi chega em Ziclag, né, que era aquela cidade que os filisteus tinham dado para ele, que ele tinha se apossado desse território. 1 Samuel capítulo 30. Quando Davi e os seus homens chegaram a Ziclag ao terceiro dia, já os amalequitas, com ímpeto, tinham dado sobre o sul e Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e a tinham queimado a fogo. Tinham levado cativas as mulheres e todos os que lá se achavam, tanto grandes quanto pequenos. A ninguém mataram, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Quando Davi e os seus homens chegaram à cidade, encontraram-na queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que não houve neles mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e a Abigail, que fora mulher de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo. A alma de todo o povo estava cheia de amargura, por causa dos seus filhos e das suas filhas. Mas Davi se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. Razak, aspas aqui, Razak, a palavra que aparece aqui, né, o Shazak, com CH, se lê Razak. No original eu preguei uma palavra há muitos anos atrás, uma das minhas primeiras pregações foi aqui nesse texto de 1 Samuel capítulo 30, quando eu falei sobre Razak, que era o tema da palavra. Esse esforçou-se no Senhor, essa força que vem do alto, essa força que vem de Deus. Davi então estava ali triste, chorando com eles, porque as suas mulheres tinham sido levadas, eles tinham saqueados, os amalequitas tinham saqueado tudo ali em Ziclag, levado seus filhos, levado suas mulheres, levado seus bens. E Davi começa a se lamentar com aquele povo, chorar, e o povo queria apedrejar. O exército de Davi, os valentes de Davi, agora queria apedrejá-los, até que a ficha cai, e ele falou, não dá para ficar aqui me lamentando, né? E aí Davi se esforçou, se levantou, né? Se esforçou, Razak, se esforçou no Senhor, essa palavra, que é a palavra dita a Josué, quando fala esforça-te, tem bom ânimo, é a mesma palavra, Razak, essa força que vem do alto. Davi então se encheu dessa força, se levantou para então ir lá e tomar de volta tudo aquilo que tinha sido saqueado. A importância de nós nos levantarmos na força do Senhor para poder vencermos as nossas guerras, ao invés de ficarmos nos lamentando ali, choramingando, né? Quando ele estava choramingando, o povo queria apedrejá-lo. Quando ele se levanta, Razak, na força do Senhor, ali ele então vê todo aquele cenário mudar. Verso 7, continuando, 1 Samuel 30, verso 7. Então disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traze-me aqui a estola sacerdotal. Abiatar trouxe a estola sacerdotal a Davi, e consultou Davi ao Senhor. Perseguirei eu a esta tropa? Irei alcançá-la? Respondeu-lhe o Senhor, persegue-a, de certo a alcançarás e libertarás os prisioneiros. Partiu Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde alguns ficaram para trás, pois 200 homens estavam cansados demais para passarem o ribeiro. Mas Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe água a beber. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas. Comeu e voltou-lhe o ânimo, pois havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão, nem bebido água. Então Davi lhe perguntou, de quem és tu e de onde és? Respondeu o moço egípcio, sou servo de um amalequita, e meu senhor me deixou, porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto contra o lado do sul dos Queretitas, contra o território de Judá e contra o lado do sul de Calebe, e pusemos fogo a Ziclag. Perguntou-lhe Davi, poderias, descendo, guiar-me a esta tropa?
Respondeu ele: jura-me por Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e descerei e te guiarei a essa tropa. Então, descendo, o guiou. Os amalequitas estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo, bebendo e dançando por todo aquele grande despojo que haviam tomado da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Assim recobrou Davi tudo o que os amalequitas haviam tomado. Também libertou as suas duas mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada de tudo que os amalequitas lhes havia tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e os rebanhos, e o levaram diante do outro gado, e diziam: este é o despojo de Davi. Então, quando Davi se levanta, Razaque decide ser forte, se levanta na força do Senhor, ele vai e ele toma posse de tudo que era seu, né? E ainda recebe esses despojos aqui. Continuando, verso 21, 1 Samuel 30. Chegando Davi aos 200 homens que, de cansados que estavam, não o puderam seguir, e ficaram no ribeiro de Besó, estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. Aproximando-se Davi do povo, os saudou em paz. Então todos os maus e filhos de Belial, dos homens que tinham ido com Davi, disseram: visto que não foram conosco, não lhe daremos do despojo que salvamos, mas que leve cada um a sua mulher e o seu filho e se vá. Disse, porém, Davi: não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou nas nossas mãos a tropa que vinha contra nós. Repetindo, verso 23. Disse, porém, Davi: não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou nas nossas mãos a tropa que vinha contra nós. Quem vos daria ouvidos nisso? Qual é a parte dos que desceram a peleja? Tal será também a parte dos que ficaram com a bagagem. Receberão partes iguais. Assim foi daquele dia em diante. Assim foi daquele dia em diante, porque o pôs por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. Chegando Davi a Ziclag, enviou do despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: Eis para vós um presente do despojo dos inimigos do Senhor. Enviou aos de Betel, aos de Ramote do sul, aos de Jatir, aos de Aroé, aos de Sifimote, aos de Estemoa, aos de Racal, aos que estavam nas cidades dos Jerameelitas e nas cidades dos Queneus, aos de Ormá, aos de Corazã, aos de Atasse, aos de Hebron e a todos os lugares em que andara Davi, ele e os seus homens. 1 Samuel capítulo 31, último capítulo do primeiro livro aqui de Samuel. Ora, os filisteus pelejaram contra Israel. Os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram feridos no monte Gilboa. Os filisteus apertaram com Saul e seus filhos e mataram Jonatas, a Abinadab e a Malquizua, filhos de Saul. A peleja agravou-se contra Saul e os flecheiros o alcançaram, e ele muito temeu por causa dos flecheiros. Disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada e mata-me com ela, para que não venham estes incircuncisos e me matem e escarneçam de mim. Mas o seu escudeiro não o quis, porque temia muito. Assim, Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Vendo o seu escudeiro que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Assim Saul, seus 3 filhos, o seu escudeiro e todos os seus homens morreram juntos naquele dia.
Vendo os homens de Israel que estavam do outro lado do vale e os que estavam a leste do Jordão, que os homens de Israel repetindo 7. Vendo os homens de Israel que estavam do outro lado do vale e os que estavam a leste do Jordão, que os homens de Israel fugiram e que Saul e seus filhos estavam mortos, abandonaram as cidades e fugiram. E vieram os filisteus e habitaram nelas. Vindo os filisteus no dia seguinte para saquear os mortos, acharam Saul e seus 3 filhos estirados no monte Gilboa. Cortaram a cabeça de Saul e pegaram suas armas, e enviaram mensageiros pela terra dos filisteus em redor, a anunciá-lo no templo dos seus ídolos e entre o povo. Puseram as armas de Saul no templo de Astarote, e o seu corpo afixaram no muro de Bet-sean. Ouvindo isso, os moradores de Jabes de Gileade, o que os filisteus fizeram a Saul, todos os homens valentes se levantaram e caminharam toda a noite até Bet-sean. Tiraram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos do muro de Bet-sean e foram a Jabes, onde os queimaram. Então recolheram seus ossos, os sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes e jejuaram 7 dias. E assim então morreu Saul, de forma tão trágica aqui também, depois de tantos erros, depois de tanto, infelizmente aqui, tão triste a história de Saul. E ali morreu ele e seus filhos naquele dia e seu exército. 2 Samuel, então, prosseguimos aqui na nossa leitura. 2 Samuel, capítulo 1. Depois da morte de Saul, voltou Davi da derrota dos amalequitas e permaneceu 2 dias em Ziclag. No 3º dia, veio um homem do acampamento de Saul com as vestes rasgadas e terra na cabeça. Chegando ele a Davi, lançou-se ao chão e se inclinou. Perguntou-lhe Davi: de onde vens? Respondeu ele: escapei do acampamento de Israel. Disse-lhe Davi: o que aconteceu? Conta-me. Ele lhe respondeu: o povo fugiu da batalha, e muitos do povo caíram e morreram, assim como também Saul e Jonatas, seu filho, foram mortos. Perguntou Davi ao moço que lhe trazia as novas: como sabes que Saul e Jonatas, seu filho, são mortos? Então disse o moço que lhe dava a notícia: cheguei por acaso ao monte Gilboa, e Saul estava encostado sobre a sua lança, e os carros e a cavalaria apertavam com ele. Olhando ele para trás, viu-me e chamou-me. Eu disse: aqui estou. Ele me perguntou: quem és tu? E eu lhe respondi: sou amalequita. Então ele me disse: aproxima-te e mata-me, porque estou com muita vertigem e toda a minha vida está ainda em mim. Assim me aproximei dele e o matei, porque bem sabia que ele não viveria depois de ter caído. Tomei a coroa que trazia na cabeça e o bracelete que estava no seu braço e os trouxe aqui a meu senhor. Então Davi apanhou as suas próprias vestes e as rasgou. Assim fizeram também os homens que estavam com ele. Prantearam, choraram e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas, seu filho, pelo exército do Senhor e pelo povo de Israel, porque tinham caído à espada. Então Davi perguntou ao moço que lhe trouxera a nova: de onde és tu? Respondeu ele: sou filho de um homem estrangeiro, amalequita. Disse-lhe Davi: como não temeste estender a mão para matares ao ungido do Senhor? Então chamou Davi um dos moços e lhe disse: chega-te e lança-te sobre ele. E o moço o feriu de sorte que morreu. Disse-lhe Davi: o teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo: eu matei o ungido do Senhor. Aqui o comentário, só um aspas aqui, o comentário: a discrepância aparente entre os dois relatos pode ser explicada pela suposição de que o amalequita mentiu para agradar a Davi. Então é isso que se acredita a respeito da diferença, porque o 1 Samuel termina dizendo que Saul pediu ao seu escudeiro ali, o escudeiro não o feriu, ele mesmo se jogou contra a espada e morreu.
E aí esse cara aqui agora chega com um relatório diferente, dizendo que foi ele quem matou Saul. Então acredita-se que na verdade ele estava querendo realmente ganhar ponto com Davi, né, se promover ali com essa história, mas isso acabou dando muito ruim para ele, porque Davi não queria de forma alguma ali a morte de Saul, e aí, né, foi ruim para esse cara aqui que tentou, né, se promover da forma errada, o perigo de querer se promover aí a qualquer custo e não obedecendo princípios, né? Mais uma vez a gente vê isso aqui. Continuando o primeiro capítulo de 2 Samuel, verso 17. Lamentou Davi a Saul e a Jonatas, seu filho, com esta lamentação ao arco, mandando que fosse ensinada aos filhos de Judá. Esta lamentação se encontra registrada no livro de Jazar. A tua glória, ó Israel, foi morta sobre os teus altos. Como caíram os valentes! Não a noticieis em Gate, nem o publiqueis nas ruas de Ascalon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, para que não saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. Vós, montes de Gilboa, nem orvalho, nem chuva caia sobre vós, nem tenhais campos que produzam ofertas, pois aí foi profanado o escudo dos valentes, o escudo de Saul, que jamais será ungido com óleo. Do sangue dos feridos, da carne dos valentes, nunca se retirou o arco de Jonatas, nem voltou vazia a espada de Saul. Saul e Jonatas, tão amados e queridos em vida, também na sua morte não se separaram. Eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Vós, filhas de Israel, chorai por Saul, que vos vestia de escarlata e de delícias, que adornava os vossos vestidos com ornamentos de ouro. Como caíram os valentes no meio da peleja. Jonatas foi morto nos seus montes. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Quão querido me eras. Maravilhoso me era o teu amor, mais maravilhoso do que o amor das mulheres. Como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra. Esse foi o lamento aí que Davi fez em relação à morte de Saul e de Jonatas. Davi de verdade, apesar de toda a perseguição de Saul, Davi tinha esperança ali de que Saul de repente se arrependesse. Não posso dizer que ele tinha essa esperança, mas o que mostra o texto é que Davi ali não tinha esse ódio por Saul que o perseguia, né? Davi poderia festejar aqui, né? Finalmente Saul morreu e parou de me perseguir, mas Davi não teve esse coração. Davi se entristeceu com a morte de Saul e com a morte de Jonatas, né? Que se explica por causa do relacionamento, da amizade que os dois tinham, mas por causa de Saul, né? Ali Davi tinha esse coração. Capítulo 2 de 2 Samuel. Depois de algum tempo, Davi perguntou ao Senhor: subirei a alguma das cidades de Judá? Respondeu-lhe o Senhor: sobe. Perguntou Davi: para onde subirei? Respondeu o Senhor: para Hebrom. Subiu Davi para lá, e também as suas duas mulheres, Ainoã, a Jezreelita, e a Abigail, que fora mulher de Nabal, o Carmelita. Fez também Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com a sua família, e habitaram nas cidades de Hebrom. Então vieram os homens de Judá, e ali ungiram Davi, rei sobre a tribo de Judá, e informaram Davi. Foram os homens de Jabes de Gileade que sepultaram Saul. Então Davi enviou mensageiros aos homens de Jabes de Gileade e disse-lhes: benditos sejais vós do Senhor, que fizeste tal benevolência para com vosso Senhor, para com Saul, porque o sepultastes. O Senhor use convosco de benevolência e fidelidade, e eu também vos retribuirei esse bem que fizeste. Esforcem-se agora as vossas mãos e sede homens valentes, pois Saul, vosso senhor, é morto, e os da tribo de Judá me ungiram rei sobre si. Abner, filho de Né, capitão do exército de Saul, tornou a Isbosete, filho de Saul, e o levou para Maanaim.
constituiu-o rei sobre Gileade, sobre os Assuritas, sobre Jezreel, sobre Efraim, sobre Benjamim e sobre todo o Israel. Da idade de 40 anos era Isbosete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel, e reinou 2 anos, mas a tribo de Judá seguia Davi. Foi o número dos dias que Davi reinou em Hebrom sobre a casa de Judá, 7 anos e 6 meses. Então ainda teve aqui esse Isbosete, filho de Saul, né, que ainda reinou por 2 anos, e Davi ficou reinando sobre Judá apenas num primeiro momento. Verso 12. Então saiu Abner, filho de Ner, com os servos de Isbosete, filho de Saul, de Maanaim a Gibeon. Saíram também Joabe, filho de Zeruia, e os servos de Davi, e se encontraram uns com os outros perto do açude de Gibeon. Pararam estes de um lado do açude e os outros do outro lado. Disse Abner a Joabe: levantem-se os moços e lutem diante de nós. Respondeu Joabe: levantem-se. Então se levantaram, e em número de 12, por Benjamim e por Isbosete, filho de Saul, e 12 dos servos de Davi, atravessaram o açude. Cada um pegou o outro pela cabeça e o feriu à espada, e caíram mortos ambos. Assim se chamou aquele lugar Elcate Azurim, que está junto a Gibeon. Seguiu-se naquele dia uma violenta guerra. Abner e os homens de Israel foram derrotados diante dos servos de Davi. Estavam ali os 3 filhos de Zeruia, Joabe, Abisai e Azael. Ora, Azael era ligeiro de pés, como as gazelas selvagens. Azael perseguiu Abner, sem se desviar de suas pegadas, nem para a direita, nem para a esquerda. Abner olhou para trás e perguntou: és tu, Azael? Respondeu ele: sou eu. Então lhe disse Abner: desvia-te para a direita ou para a esquerda, captura um dos soldados e pega as armas dele. Azael, porém, não quis desviar-se de segui-lo. Abner tornou a dizer a Azael: desvia-te de detrás de mim, porque hei de eu matar-te e dar contigo em terra? Como levantaria o meu rosto diante de Joabe, teu irmão? Ele, porém, recusou-se a se desviar. Então Abner feriu-o no ventre com a extremidade inferior da lança, que lhe saiu por detrás. Ele caiu ali e morreu ali mesmo. E todos os que chegaram ao lugar onde Azael caíra e morrera, paravam. Joabe e Abisai, porém, perseguiram Abner, e ao pôr do sol chegaram eles ao outeiro de Amá, que está diante de Giá, junto ao caminho do deserto, de Gibeon. Então os filisteus de Benjamim se ajuntaram atrás de Abner e, formando-se num batalhão, puseram-se no cume de um outeiro. Abner gritou a Joabe: continuará a espada a derramar sangue para sempre? Não sabes que por fim haverá amargura? Até quando derrotarás para dizer ao povo que deixe de perseguir os seus irmãos? Até quando demorarás para dizer ao povo que deixe de perseguir os seus irmãos? Respondeu Joabe: tão certo como vive Deus, se não tivesses falado, só amanhã cedo o povo teria cessado, cada um de perseguir o seu irmão. Assim Joabe tocou a trombeta, e todo o povo parou. Não perseguiu mais Israel, tampouco guerreou mais. Caminharam Abner e os seus homens toda aquela noite para a planície. Passando o Jordão, caminharam por todo o Bitrom e chegaram a Maanaim. Também Joabe deixou de perseguir Abner, e quando ajuntou todo o povo, faltavam 19 homens dos servos de Davi e Azael. Os servos de Davi, porém, tinham ferido dentre os de Benjamim os de Abner 360 homens, que ali ficaram mortos. Levaram Azael e o sepultaram na sepultura de seu pai, que estava em Belém. Então Joabe e seus homens caminharam toda aquela noite, e quando amanheceu, chegaram a Hebrom. 2 Samuel capítulo 3. A guerra entre as famílias de Saul e de Davi durou muito tempo.
Davi ia se fortalecendo, mas os da família de Saul iam se enfraquecendo. Nasceram filhos a Davi em Hebrom. O seu primogênito foi Aminon, de Ainoã, a Jezreelita. O segundo, Quileabe, de Abigail, que fora mulher de Nabal, o Carmelita. O terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur. O quarto, Adonias, filho de Agite. O quinto, Cefatias, filho de Abital. O sexto, Itreão, de Eglá, também mulher de Davi. Estes nasceram a Davi em Hebrom. Durante a guerra entre as famílias de Saul e de Davi, Abner ia se tornando poderoso na família de Saul. Tivera Saul uma concubina, cujo nome era Rispa, filha de Aiá. Perguntou Isbosete a Abner: por que te deitaste com uma concubina de meu pai? Então se irou muito Abner pelas palavras de Isbosete e disse: sou eu cabeça de cão que pertença a Judá? Ainda hoje faço beneficência à casa de Saul, teu pai, a teus irmãos e a seus amigos, e não te entreguei nas mãos de Davi. Contudo, tu hoje buscas motivo para me culpares no tocante a essa mulher? Assim faça Deus a Abner, e outro tanto, se como o Senhor jurou a Davi, assim eu não lhe fizer, transferindo o reino da família de Saul e estabelecendo o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá, desde Dan até Berseba. Nenhuma palavra pôde Isbosete responder a Abner, porque o temia. Então ordenou Abner, da sua parte, mensageiros a Davi, dizendo: de quem é a terra? Faze comigo a tua aliança e eu te ajudarei a conquistar o apoio de todo o Israel. Respondeu Davi: bem farei contigo aliança, mas uma coisa exijo de ti: se primeiro não me trouxeres Mical, filha de Saul. Se primeiro não me trouxeres Mical, filha de Saul, não verás a minha face quando vieres a mim. Também Davi enviou mensageiros a Isbosete, filho de Saul, dizendo: dá-me de volta a minha mulher Mical, que desposei por 100 prepúcios de filisteus. Aspas aqui, lembra que Davi foi desafiado a entregar 100 prepúcios de filisteus para casar com Mical, a filha de Saul, e aí ela acabou sendo dada a outro homem, apesar de Davi ter cumprido e entregado ali, né, matou 200 filisteus e levou os prepúcios ali para Saul. E em algumas traduções até aqui fala 200, né, porque foram 200 mortos ali para que Davi levasse os prepúcios. 14, repetindo 14. 2 Samuel 3,14. Também Davi enviou mensageiros a Isbosete, filho de Saul, dizendo: dá-me de volta a minha mulher Mical, que desposei por 100 prepúcios de filisteus. Em algumas traduções fala 200 aqui. Verso 15. Isbosete mandou tirá-la de seu marido, Paltiel, filho de Laís. Seu marido partiu com ela e a seguiu chorando até Baurim. Então lhe disse Abner: vai-te, volta, e ele voltou. Falou Abner com os anciãos de Israel, dizendo: já faz muito tempo que procurais fazer o que Davi reine sobre vós. Fazei-o agora, porque o Senhor prometeu a Davi: por meio de Davi, meu servo, livrarei o meu povo das mãos dos filisteus e das mãos de todos os seus inimigos. Falou também Abner o mesmo aos ouvidos de Benjamim. E foi também Abner dizer aos ouvidos de Davi em Hebrom tudo o que Israel e a tribo de Benjamim desejavam fazer. Veio Abner e apresentou-se a Davi em Hebrom, e 20 homens com ele. Davi ofereceu um banquete a Abner e aos homens que com ele estavam. Então disse Abner a Davi: eu me levantarei e irei ajuntar ao rei, meu senhor, todo Israel, para fazerem aliança contigo. Tu reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma. Assim despediu Davi a Abner, e ele se foi em paz. Pouco tempo depois, os servos de Davi e Joabe voltaram de uma investida e traziam consigo grande despojo. Abner já não estava com Davi em Hebrom, porque o tinha despedido e se tinha ido em paz. Chegando Joabe e todo o exército que vinha com ele, disseram-lhe:
Abner, filho de Ner, veio apresentar-se ao rei, e o rei o despediu, e ele foi em paz. Então Joabe foi ao rei e perguntou: que fizeste? Abner veio ter contigo. Por que o despedistes de maneira que se fosse assim livremente? Bem conheces a Abner, filho de Ner, que te veio enganar, observar os teus movimentos e descobrir tudo quanto fazes. Joabe então retirou-se de Davi e enviou mensageiros atrás de Abner, que o fizeram voltar do poço de Sirá, sem que Davi o soubesse. Tornando Abner a Hebrom, Joabe o tomou à parte, à entrada da porta, para lhe falar em segredo, e ali o feriu no ventre, e ele morreu, por causa do sangue de Azael, seu irmão. Mais tarde, quando Davi soube disso, falou: inocente sou, e o meu reino para com o Senhor, para sempre, do sangue de Abner, filho de Ner. Caia este sangue sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a família de seu pai. Nunca falte entre os seus descendentes quem tenha fluxo, quem seja leproso, quem se apoie em muletas, quem caia à espada, quem necessite de pão. Joabe e Abisai, seu irmão, mataram Abner, por ter ele matado a Azael, seu irmão, na peleja em Gibeon. Então disse Davi a Joabe e a todo o povo que com ele estava: rasgai as vossas vestes, vestivos de pano de saco e ide pranteando diante de Abner. E o próprio rei Davi ia seguindo o féretro. Vou pesquisar aqui o que é féretro. Acho que é o cortejo, né? Abre aspas aqui. Féretro. Que palavra diferente. Espécie de padiola em que os antigos romanos transportavam os despojos dos inimigos. Tipo um carrinho, né? Uma padiola ali que ia empurrando. E também levavam os mortos. Também era tipo uma forma de enterrar os mortos. Entendi. Verso 32. Sepultaram Abner em Hebrom. O rei levantou a voz e chorou junto da sepultura de Abner. Chorou também todo o povo. O rei, pranteando a Abner, disse: devia Abner morrer como morre o vilão? As suas mãos não estavam atadas, nem os seus pés carregados de grilhões. Caíste como os que caem diante dos filhos da maldade. Então todo o povo chorou muito mais por ele. Então todo o povo veio fazer que Davi comesse pão, enquanto ainda era dia. Mas Davi jurou, dizendo: assim me faça Deus, e outro tanto se, antes que o sol se ponha, eu provar pão ou qualquer outra coisa. Todo o povo notou isso e pareceu bem aos seus olhos. Deveras, tudo o que o rei fez pareceu bem ao todo o povo. Todo o povo e todo Israel entenderam naquele mesmo dia que não procedera do rei que matassem Abner, filho de Ner. Então disse o rei aos seus servos: não sabeis que hoje caiu em Israel um líder, um grande homem? Eu sou ainda fraco, apesar de ungido rei, e estes homens, filho de Zeruia, são fortes demais para mim. Retribua o Senhor ao malfeitor conforme a sua maldade. Então Davi ficou muito mal por causa da morte de Abner, que era ali, né, o comandante de Saul, mas que teve uma aproximação ali de Davi, e aí Joabe foi lá e matou, e isso deixou Davi muito mal. E depois, inclusive, Davi lá na frente, né, vai falar sobre isso, dando instruções quando ele for passar o reino para Salomão a respeito de Joabe, e lembrando disso, né, Davi não perdoou Joabe por causa da morte de Abner. 2 Samuel capítulo 4. Quando o filho de Saul, 2 Samuel capítulo 4. Ouvindo o filho de Saul que Abner morrera em Hebrom, as mãos se lhe afrouxaram, e todo Israel pasmou. Ora, o filho de Saul tinha 2 homens capitães de tropas.
Um deles se chamava Baaná e o outro Recabe, filhos de Rimom, o Beerotita, dos filhos de Benjamim. Também Beerote era considerado de Benjamim, porque os Beerotitas fugiram para Gitaim e ali têm morado como estrangeiros até o dia de hoje. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era esse da idade de 5 anos, quando as notícias de Saul e Jonatas chegaram de Jezreel. A sua ama o pegou e fugiu, mas apressando-se ele em fugir, ele caiu e ficou coxo. O seu nome era Mefibosete. Foram os filhos de Rimom, o Beerotita, Recabe e Baaná, e entraram na casa de Isbosete, no maior calor do dia, estando ele deitado a dormir ao meio-dia. Entraram na casa como que vindo buscar trigo, e o feriram no ventre. Então Recabe e Baaná, seu irmão, fugiram. Entraram na sua casa, estando ele deitado na cama, no seu quarto de dormir. Feriram-no e o mataram. Depois cortaram-lhe a cabeça e, tomando-a, andaram por toda a noite pelo caminho da planície. Trouxeram a cabeça de Isbosete para Davi em Hebrom e disseram ao rei: aqui está a cabeça de Isbosete, filho de Saul, teu inimigo, que procurava a tua morte. Assim o Senhor vingou hoje o rei, meu senhor, de Saul e da sua descendência. Respondeu Davi a Recabe e a Baaná, seu irmão, filhos de Rimom, o Beerotita: tão certo como vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda angústia, se àquele que me trouxe notícia, dizendo: Saul é morto, parecendo-lhe aos seus olhos que era como quem trazia boas notícias, eu logo lancei a mão dele e o matei em Ziclague, sendo essa a recompensa que lhe dei pela notícia, quanto mais quando homens perversos mataram um homem justo em sua casa, sobre a sua cama. Não requererei eu o seu sangue das vossas mãos, e não vos exterminarei da terra? Assim Davi deu ordem aos seus moços, e eles os mataram. Cortaram-lhes as mãos e os pés, e os penduraram junto ao açude em Hebrom. Mas tomaram a cabeça de Isbosete e a sepultaram na sepultura de Abner em Hebrom. Então, mais uma vez a gente vê aí Davi, como que ele honrava Saul até depois da sua morte, porque aqui Davi não aceitou, né, que aqueles homens fossem lá, mataram o filho de Saul, e Davi também não gostou disso e mandou matar esses homens. Capítulo 5, último capítulo de hoje, 2 Samuel, capítulo 5. É isso, peraí. É isso mesmo, 2 Samuel, capítulo 5. Todas as tribos de Israel vieram a Davi, em Hebrom, e disseram: somos teus ossos e tua carne. Já antes, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que saías e entravas com Israel. E também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel. Assim todos os anciãos de Israel vieram ao rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor, e ungiram Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi, quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Em Hebrom, reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. E em Jerusalém, reinou 33 anos sobre todo o Israel e Judá. Partiu o rei com os seus homens para Jerusalém, contra os jebuseus que habitavam naquela terra, e que disseram a Davi: não entrarás aqui, até os cegos e os coxos te repelirão. Pensavam: Davi de maneira nenhuma entrará aqui. Davi, porém, tomou a fortaleza de Sião, a cidade de Davi. Disse Davi naquele dia: aquele que quiser ferir os jebuseus, esses coxos e cegos, a quem a alma de Davi aborrece, terá de subir pelo canal. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará no palácio.
Assim habitou Davi na fortaleza e lhe chamou a cidade de Davi, e foi edificando em redor, desde os terraços de apoio para dentro. Davi ia se engrandecendo cada vez mais, porque o Senhor, o Deus dos exércitos, era com ele. Hirão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e carpinteiros, e pedreiros, que edificaram para Davi uma casa. Entendeu Davi que o Senhor o confirmava rei sobre Israel, e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. Tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que viera de Hebrom, e nasceram-lhe mais filhos e filhas. São estes os nomes dos que lhe nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Nefeg, Jáfia, Elisama, Eliada e Elifelete. Ouvindo os filisteus que haviam ungido Davi rei sobre Israel, subiram todos em busca de Davi. Ouvindo isso, Davi desceu à fortaleza. Os filisteus vieram e se estenderam pelo vale de Refaim. Davi consultou o Senhor, dizendo: Subirei contra os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? Respondeu o Senhor a Davi: Sobe, pois certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então veio Davi a Baal-Perazim e os derrotou ali, e disse: Destruiu o Senhor os meus inimigos diante de mim, como águas de uma enchente provocam destruição. Por isso deu àquele lugar o nome de Baal-Perazim. Os filisteus deixaram ali os seus ídolos, e Davi e os seus homens os tomaram. Os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale de Refaim. Davi consultou o Senhor, que lhe respondeu: Não subirás. Rodeia por detrás deles e ataca-os em frente das amoreiras. Ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás, porque é o Senhor que saiu diante de ti a ferir o exército dos filisteus. Fez Davi como o Senhor lhe tinha ordenado, e feriu os filisteus, desde Geba até chegar a Gezer, até chegar a Gezer. Então aqui no capítulo 5 a gente vê o reino de Davi finalmente sendo estabelecido sobre todo Israel. Então Davi passou por um longo processo, foi ungido lá no capítulo 16 de 1 Samuel, né? No 17 ele derrota o gigante Golias ali, né? Começa a ser reconhecido, mas aí ele foi perseguido, todos aqueles capítulos ali por Saul, por todo aquele tempo foi perseguido por Saul, não se levantou contra Saul, poupou a vida de Saul, foi fiel ali, né? Permaneceu crendo no Senhor, confiando no Senhor, enquanto ele era perseguido por Saul, né? Não fazendo do seu jeito, não fazendo com as suas próprias mãos, com a força do seu braço. Coisa que ele tinha, né? Era a força no braço, não só no braço nesse sentido aqui, mas no braço, porque ele tinha com ele um exército ali de valentes. Mas Davi não tomou o reino à força, não fez de qualquer jeito, até chegar, foi ungido, colocado ali como rei sobre Judá apenas, ficou como rei só sobre Judá durante 7 anos ainda depois da morte de Saul, para que então, somente aqui no capítulo 5, ele fosse então colocado como rei, ungido como rei agora, sobre todo Israel, onde ele reinou por 33 anos ainda, depois daqueles 7 primeiros que ele reinou em Judá. E aqui ele se estabeleceu, o Senhor o confirmou definitivamente ali, né? E o Senhor o abençoando sempre, dando vitórias a Davi, ele sempre consultando ao Senhor, confiando no Senhor. Então Davi, como eu disse ontem, é esse modelo, esse arquétipo aqui para a gente, né? Esse modelo, inclusive, essa tipologia do Cristo, esse homem segundo o coração de Deus, com quem a gente aprende tanto. E amanhã nós continuamos aí seguindo, aprendendo com os erros, com os acertos e também com os erros de Davi, porque os seus erros também nos ensinam tanto, e a gente vai ver isso aí ao longo
da continuidade desse texto de 2 Samuel, e depois vamos repetir, né, toda essa história de Davi em Crônicas. Depois, quando a gente chega em Crônicas, a gente repete ali, né, toda essa jornada de Davi. A gente vai repetir novamente, dando esse tempo todo aí que a Bíblia fala a respeito de Davi. Amém? É isso, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Hoje nós completamos aqui, passamos um pouquinho do nosso tempo, né? Mas completamos aqui, e amanhã, dia 20 de setembro, dia que inicia nosso encontro, estarei aqui pela manhã, continuando às 5h42 da manhã, o nosso desafio, 142 dias, amanhã no nosso 44º dia, em nome de Jesus. Deus abençoe você, um ótimo dia, em nome de Jesus, e até amanhã, às 5h42 da manhã. Glória a Deus.